Olá, pessoal! Estamos novamente na nossa live de hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe. Então, galera, hoje eu vou falar sobre um assunto interessante. Mistério da fala, como surgiu e quando? Vamos saber um pouco sobre um fato curioso. Anteriormente, muitos cientistas falavam que chimpanzés não falavam. Mas a gente estava enganado, todo mundo enganado. E aqui, como eu gosto da coisa bem explicada, eu vou mostrar que realmente chimpanzés falam. Escuta aí, gente. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? Mama. You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. It's for you, my love. You're a good boy, John. You're a good boy, John. I love. Love you, Johnny. Do you like that? Is it good? Is it good, sweet boy? You're my sweetest man. Who's my sweetie man? Galera, só um minuto aí, tá bom? Fala aí, meu companheiro. Beleza? Você tá me ouvindo? Eu resolvi começar uma live aqui. Beleza, tranquilo. Beleza, valeu, abraço. Falou. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. It's for you, my love. You're a good boy, John. You're a good boy, John. I love you. Love you, Johnny. Do you like that? Is it good? Is it good, sweet boy? You're my sweetest man. Who's my sweetie man? Vamos passar de novo para vocês verem. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. It's for you, my love. You're a good boy, John. You're a good boy, John. I love you. Love you, Johnny. Do you like that? Is it good? Is it good, sweet boy? You're my sweetest man. Who's my sweetie man? Vocês ouviram bem ele falando mamãe, né? Olha, novamente. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. It's for you, my love. You're Para todo mundo ver que os chimpanzés, eles têm todo o aparelho vocálico e principalmente os ossos da mandíbula que todos nós temos. Então, a gente estamos vendo aqui o maior exemplo da evolução humana, demonstrando como poderia ter começado a fala. Vocês viram o chimpanzé falando do mamãe e dando atenção para sua tutora. Ela estava falando com ele com muito carinho. Vocês ouviram muito bem. Posso até novamente mostrar para vocês. Can you say mama? Mama? Mama.
Is this for Mama? Mama. You love your Mama? You love Mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. That's for you, my love. You're a good boy, John. Então, galera, eles não são só parecidos conosco, eles também podem falar. Incrível, né? Olha novamente. You're a good boy, John. I love you. Love you, Johnny. Vou colocar lá de novo. Can you say Mama? Mama? Mama. Is this for Mama? Mama. You love your Mama? You love Mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. That's for you, my love. You're a good boy, John. You're a good... Esse é o chimpanzé John falando mamãe. E falando com uma facilidade incrível. Para vocês verem. Agora vamos explorar como o ser humano começou a falar. O exemplo está aqui. Uma criatura que tem 98,8% de parecência genética com a gente. E também fala. Vou tirar aqui para vocês verem. E vou colocar. Tá? Espera um pouquinho aí que eu vou passar para você, tá? Espera aí que eu vou passar para você. Galera, eu vou me ausentar um pouquinho e já volto. Um minuto só.
Can you say mama? Mama? Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. That's for you, my love. Peraí que eu vou ter que colocar novamente porque ficou sem som. You're a good boy, John. You're a good boy, John. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. Estudo indica que chimpanzés podem falar a palavra mamãe, como vocês ouviram aqui. Um novo estudo de Sci-Fi Report revisitou vídeos antigos de chimpanzés em cativeiro, pronunciando a palavra mamãe, e concluiu que esses animais realmente podem ter estruturas neurais para a fala. Por décadas, pesquisadores presumiram que diferenças entre cérebro de primatas explicam por que humanos podem falar e chimpanzés não. Agora vemos que é apenas mito. Chimpanzés podem falar. Mais um grupo da KTH Royal Institute Technology Excel Elkstrom discorda da teoria. Muitos cientistas tentam entender por que animais não falam e no que diz especialmente a respeito dos macacos. Essa curiosidade ainda é maior, já que afinal eles estão mais próximos que nós. Pesquisando em vídeos públicos antigos, a equipe encontrou o vídeo dos chimpanzés proferindo o que soa mama, ensinada por seus cuidadores que falam inglês. Além disso, analisaram a gravação sonora de um terceiro chimpanzé em um filme de televisão dos anos 60, falando a palavra papa e cup. Esses resultados corroboram uma crescente corrente de evidências de que grandes símios aprendem a produzir sons vocais. Sistema audiovocal. Isso pode significar que nosso sistema neurológico audiovocal pode ser muito mais antigo do que se pensava. Nossa linhagem de primatas compartilhou um ancestral em comum com os chimpanzés pela última vez há milhões de anos. Embora os chimpanzés geralmente prefiram gestos a sons, quando se comunicam na natureza, eles ainda usam várias vocalizações. Além disso, sua linguagem é baseada em gestos e estruturas exatamente como a nossa linguagem vocal. Os gibbons também são conhecidos por produzir mais de 20 sons diferentes com significados distintos. Nossas descobertas demonstram que, na ausência do exame direto baseado em dados, as capacidades da produção vocal dos grandes símios foram subestimadas. Neurais, né? Os chimpanzés possuem blocos de construção neurais, principalmente o gene FOXP2, que é o mesmo que está em nós. Diz o estudo. Veja um dos vídeos inusitados, analisados que o animal diz mama. Olha aqui para vocês verem. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. Boa noite, João Luiz. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Hoje eu estou explorando um pouco sobre quando a fala pode ter acontecido. E a fala pode ter acontecido há pelo menos uns 2 a 3 milhões de anos. Mas como o nosso amigo Mono fala, a gente pode também ter começado a falar assim. Eu achei o Wikipedia aqui um artigo muito interessante, ó, sobre a fala.
Nota: para o processo de falar para um grupo de pessoas, veja oratória. Para um sistema estruturado de comunicação, veja linguagem. Para outro significado, veja fala para desambiguação. Fala é o uso da voz humana em meio da linguagem. E linguagem falada, combinações de vocais e consoantes para formar unidades de significado como palavras, que pertencem ao lexo de uma língua. Existem muitos atos de fala intencionais, diferentes, como informar, declarar, perguntar, persuadir, direcionar. Os atos podem variar de vários aspectos, como enunciação, entonação, volume e ritmo, para transmitir significado. Os indivíduos também podem comunicar involuntariamente aspectos de sua posição social por meio da fala, como sexo, idade, local de origem, condição fisiológica e mental, educação, experiência. Aqui está como é a fala. Welcome to the Science Gallery of the Max Planck Society. Tá vendo que são esses músculos aqui, ó. Pois é, os chimpanzés falam. Para você ver como é que é as coisas. Eles são muito parecidos conosco, até nisso, falam também. Aqui para você ver, ó. Welcome to the Science Gallery of the Max Planck Society. Aqui são os músculos que auxiliam na fala, ó. E principalmente esses ossos aqui, ó. Embora normalmente, para facilitar a comunicação como os outros, as pessoas também podem usar a fala sem a intenção de se comunicar. A fala pode, no entanto, expressar emoções ou desejos. As pessoas falam consigo mesmo, às vezes em atos que são um desenvolvimento de que alguns psicólogos, como exemplo, Lev e Vygotsky, sustentam ser o uso da fala silenciosa como um monólogo interior para vivificar ou organizar a cognição. Às vezes, na adoção momentânea de uma dupla persona, como se estivesse se dirigindo a si mesmo, como se estivesse em direção da pessoa. A fala solo também pode ser usada para memorizar ou testar a memorização de coisas, em orações ou meditação. Pesquisadores estudam muitos aspectos diferentes da fala, a produção e a percepção da fala dos sons usados em uma língua. Repetição de fala, erros de fala, a capacidade de mapear palavras faladas, ouvidas nas vocalizações, necessárias para recriá-las, o que desempenha um papel fundamental no aumento do vocabulário das crianças, as quais, diferente do cérebro humano, como a área de Broca e a área de Wernicke, fundamentam a fala. A fala é o objeto de estudo para a linguística, ciência cognitiva, estudo de comunicação, psicologia, ciência da computação, patologia da fala, otorrinolaringologia e acústica. A fala se compara à linguagem escrita, que pode diferir em seu vocabulário, sintaxe e fonética da linguagem falada. Uma situação chamada diglossia. A origem evolutiva da fala é objeto de debate e especulação, embora os animais também se comuniquem por meio de vocalizações, e macacos treinados como Kanzi consigam usar linguagem de sinais simples. As vocalizações em nenhum animal são articuladas. Não, está errado. Vocês viram que as falas são sim articuladas. O chimpanzé aqui não deixa eu mentir. Aqui eu tenho que discordar, porque a fala aqui está sendo bem articulada, ó. Can you say mama? Mama? Mama, Is this for mama? mama, You love your mama? You love mama? mama. Here, sweetie. This is for you. Eu tenho que discordar daquela leitura, porque o nosso amigo Mono acabou de falar mama,
super bem articulado e com uma interação com a sua tutora humana, com uma facilidade como qualquer criança fala mama, papa. E a fala pode ter surgido para alerta, para interações sociais. É aí que eu apresento o gene da interação e da fala, como vai ser aqui nesse pequeno textinho aqui, ó. Descoberto o gene da fala. Em 2001, cientistas identificaram o gene denominado FOXP2, associado à fala. Pessoas com deficiência desse gene apresentam graves dificuldades de expressão verbal e gramatical. Em julho, a equipe de Savant Pablo, pesquisador do Instituto Antropologia de Leipzig, na Alemanha, comparou o FOXP2 com as versões equivalentes do gene no chimpanzé, no gorila e outros macacos, além de camundongos. Nature, 15 de agosto. Descobriu que o DNA do gene humano tem 2 elementos chaves inexistentes nos outros animais. Seriam frutos de mutações que possibilitaram a espécie humana mover os músculos da boca e da laringe. Aqui eu já discordo que o chimpanzé tem todos os músculos e os ossículos da fala, e também o gene FOXP2. Tornando viável a articulação. Intrigante, a descoberta sugere que os animais só não falam porque não conseguem mover a face, e reforça a velha tese de que o homem não passa de um macaco mais completo. Vocês viram que o chimpanzé tem uma fala articulada. E não tem nada a ver com falta alguma coisa. O chimpanzé tem todos os ossículos aqui, ó, da face. Ele possui o mesmo gene FOXP2. Ele possui as mesmas articulações que ajudam a articular as palavras, laringe, traqueia, ele consegue fazer os mesmos sons. A fala pode ter vindo em um processo de seleção natural, ou seja, ela aconteceu sociavelmente. É por isso que descobriram o gene FOXP2. O ser humano, ele é muito social. E ele pode ter começado a falar não sozinho, mas em grupo. Como vocês estão vendo, o chimpanzé, ele consegue comunicar, e ele está sozinho? Não, ele está com a tutora dele, que está falando com ele. O chimpanzé John falou claramente mama. Isso prova que chimpanzés também podem falar. E, possivelmente, eles vão falar outras palavras também. Papa. Vocês podem ver que tem vogais e encontros consonantais no que são as primeiras falas. Se a gente olhar uma criança como ela começa a falar, qual que é a primeira conversa que ela fala? Mama. Por que ele fala primeiro mama? Apesar que muitas crianças falam carro ou car ou outras coisas que eles observam e associam aquilo a algo que eles gostam, mas a maioria das crianças, a primeira vez que eles falam é mama. Depois, quando o pai chega, papa. São as primeiras palavras. Eles vão articulando as palavras depois. E é justamente o que o nosso amigo chimpanzé fez. Falou palavras bem articuladas e vocês podem ver que ele consegue mover os músculos da face. Então, vocês podem ver que esse texto aqui também não está lá grande coisa, porque a gente está vendo que simplesmente a fala é o uso da voz humana como meio de linguagem, a linguagem falada. Combinações de vogais e consoantes para formar unidades significado como palavras que pertencem ao léxico de uma língua. Existem atos de fala.
Então, a fala pode ter começado muito antes, há pelo menos 3 milhões de anos. Macacos e grandes primatas, não humanos e humanos, como muitos outros animais, desenvolveram mecanismos especializados para produzir som para fins de comunicação social. Por outro lado, nenhum macaco, exceto o chimpanzé, fez uso da língua para falar. Ele falou. O uso sem precedente da língua, dos lábios e outras partes móveis pela espécie humana parece colocar a fala em uma categoria bastante separada, tornando seu surgimento evolutivo um desafio teórico intrigante aos olhos de muitos estudiosos. Determinar a linha do tempo da evolução da fala humana torna-se ainda mais desafiador devido à falta de dados no registro fóssil. Lembrando que os aparelhos de fala, eles degradam com o tempo. Então, é meio difícil a gente descobrir sobre essas coisas apenas com fósseis. A gente consegue usar as caixas de ressonância do crânio, mas não sabemos como esses sons aconteciam. Porém, a evolução mostra que chimpanzés conseguem falar. Seres humanos se comunicam. Mas ambos precisam de quê? De companhia, precisam de interação social. É aqui que entra o gene FOXP2. A produção da fala é um processo inconsciente de múltiplas etapas, por meio das quais os pensamentos são gerados ou enunciados orais. A produção envolve a seleção pelo inconsciente das palavras apropriadas e da forma adequada dessas palavras a partir do léxico e da morfologia. E a organização dessas palavras por meio da sintaxe. É o estudo de regras que regem a construção de frases. Sem a sintaxe, você não consegue formar frases. Em seguida, as propriedades fonéticas das palavras são recuperadas e a frase é articulada por meio das articulações associadas às propriedades fonéticas. Em linguística, a fonética articulatória é o estudo de como a língua e os lábios e a mandíbula e as cordas vocais e outros órgãos da fala são usados para produzir som. Os sons da fala são categorizados por modo local da articulação, que se refere aonde o pescoço ou a boca, o fluxo de ar é restringido. O modo da articulação se refere à maneira como os órgãos da fala interagem, como quão próximo o ar é restringido, na qual o fluxo de ar é usado, por exemplo, pulmonar, implosivo, ejetivo e cric. E as cordas vocais estão vibrando ou não, se a cavidade nasal está aberta ao fluxo de ar. Aqui fala sobre comunicação animal. Alguns animais não humanos podem produzir sons e gestos semelhantes aos sons da linguagem humana. Várias espécies ou grupos de animais desenvolveram forma de comunicação. Outro animal que também utiliza o gene FOXP2 são os papagaios. Eles conseguem se comunicar com as pessoas, eles possuem também laringe, conseguem ter os ossículos da fala, porém, eles conseguem apenas o quê? Copiar palavras, eles copiam padrões de palavras. Os pesquisadores têm tido sucesso em ensinar alguns animais a fazer gestos semelhantes à linguagem de sinais. Embora isso deve ser considerado a linguagem, tenha sido contestado. Deixa eu olhar aqui sobre o FOXP2 aqui, ó. Evolução, FOXP2, peraí. FOXP2, proteína FOXP2, é um gene que é relacionado ao desenvolvimento da linguagem, incluindo a capacidade gramatical. FOXP2 é um membro da grande família dos fatores de transcrição. FOX, informação das mutações humanas e estudos em ratos, sugerem que FOXP2 regula genes envolvidos no desenvolvimento dos tecidos, tal como cérebro, pulmões e intestinos. Entretanto, a exata identidade dos genes regulados por FOXP2 ainda não são conhecidas, porém regula a fala.
FOXP2 e as doenças humanas. Anthony Monaco, geneticista inglês, professor da Universidade de Oxford, integrante do projeto Genoma Humano, anunciou que o gene FOXP2 está aparentemente destinado a controlar a capacidade linguística humana. Segundo suas pesquisas, pessoas que apresentam defeito da unidade de DNA do FOXP2 possuíam distúrbios concernentes à conjugação verbal, a distribuição e a referencialidade dos pronomes, e a elaboração de orações subordinadas. Diversos casos de dispraxia verbal do desenvolvimento em humanos têm sido relacionados a mutações do gene FOXP2. Não, eu acho. Olha, a pandemia não volta, porque ainda temos vacina, né? Então, enquanto estiver sendo vacinado e os grupos sendo controlados, as pessoas seguindo a vacinação prioritária dos idosos, ou a gente vacinar, então a pandemia está controlada. Não é difícil que essa pandemia aconteça. Mas pandemias podem vir de qualquer lado e que sejam outras. Então, como tu tem uma evolução, essa fala humana não foi do dia para a noite. Não, ela aconteceu, como se diz, ela foi selecionada através de interação de grupos. Os grupos de hominídeos, de homens mais antigos, por exemplo, Homo erectus, que tem os seus 1,5 milhão de anos, por exemplo, eles podem ter tido uma fala primitiva. Então, Tiago, não é possível que a pandemia volte, mas a gente sabe que pandemias podem acontecer a qualquer momento. E que não seja da Covid, por isso que é importante a gente sempre procurar estar sempre esperto com doenças aí desconhecidas. Ou mesmo zoonoses. Por exemplo, a rábica, que é uma doença que pode ser contraída pela saliva do cão, pela mordida do cão, o arranhão de um gato, ela de uma hora para outra pode acontecer uma epidemia. Mas é por isso que é importante, quando você for mordido, você lavar a mão com água e sabão e procurar o posto de saúde para você tomar as doses de antirrábica para evitar que a rábica possa ser contagiosa para humanos, que ela não tem cura. Então, é só pela vacinação que você vai estar ficando imune. E a gente sabe que esse governo, ele não tema com a ciência. Então, é possível que qualquer epidemia vai ser tratada com vacina e com prevenção. Certo? Boa noite, Lázaro. Seja muito bem-vindo. Aqui é a fala. A fala é o uso da linguagem à voz humana. Que pode perguntar, persuadir, direcionar. Os atos podem variar em aspectos como enunciação, entonação, volume, ritmo, para transmitir significado. Os indivíduos também podem comunicar involuntariamente aspectos da sua posição social por meio da fala, como sexo, idade, local e origem. Outra coisa, a fala pode também ter sido uma maneira... Fala, Kaique, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado, amigo. Valeu, obrigadão. Viva o livre pensar, né, amigo? Viva o ateísmo. Obrigado, Rafael. A gente vai falar um pouco sobre a fala. Aqui, ó, tá como funciona a fala.
Welcome to the Science Gallery of the Max Planck Society. Tá vendo? São vários órgãos que auxiliam na fala. Ó. Vou pôr de novo para vocês verem. Welcome to the Science Gallery of the Max Planck Society. Exatamente. Pode deixar, Kaique, que eu sou apaixonado pela evolução. Vou continuar assim. Pode deixar comigo, obrigado. Agora eu vou remover e vou colocar aqui o chimpanzé falando sobre mamãe, para vocês verem que é maravilhoso. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. That's for you, my love. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. Tá vendo que ele consegue falar perfeitamente. Como sempre, amigo. Legal, meu amigo. Thiago, valeu. Não tem nada. Eu não tenho nada contra satanismo, não. A pessoa pode acreditar em qualquer coisa. Para mim, tá tudo bem. Somos ateus. Eu só não acredito em nada, mas beleza. Tá valendo, meu querido. Seja bem-vindo aí também. Vamos aqui ver. Vamos aqui falar. João Luiz Freitas que chegou. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quem mais? Tiago Oliveira Serafim, muito obrigado, seja bem-vindo. Lázaro Soares, seja bem-vindo. Porque ele aprendeu assim e ele acha que a tutora é a mãe dele. Ele trata ela como se fosse mãe dele. E falar é evolutivo, falar é genético, falar é expressivo, de entonação. E a nossa evolução começou assim, pronunciando palavras simples. E em vários grupos, e isso diversificou. Isso, com o tempo, o Homo erectus se extinguiu, outros hominídeos. Valeu, meu querido, obrigado. Pode ver que ele está falando, mamãe. Exatamente. Há pelo menos 8 milhões de anos, para vocês verem que falar é algo que é antigo. Se o próprio chimpanzé... Exatamente. Eles falam também. E eles têm apego à tutora. Pode ver que ele vai falar de novo, ó. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. That's for you, my love. Porém, a fala ela pode ter surgido no momento em que o homem mais precisava alertar os companheiros. Todo mundo sabe que a melhor maneira de você dar nome é, por exemplo, bicho. Olha o bicho. Perigo. Socorro. Perigo. Quer dizer, isso em grupo, isso espalha com muita facilidade. E falar precisa do gene da interação, que é o gene FOXP2. FOXP2 é um gene que codifica uma proteína que funciona como fator de transcrição, ou seja, regula a atividade de outros genes. Ele é crucial para o desenvolvimento da fala e da linguagem, sendo fundamental para a formação de conexões neurais e plasticidade sináptica no cérebro. As mutações no gene FOXP2 podem levar a distúrbios de fala e da linguagem, como apraxia de fala e na infância.
Funções principais: regulação genética. A proteína FOXP2 controla a atividade de centenas de outros genes, principalmente intestino. Desenvolvimento cerebral. É ativo no cérebro antes e depois do nascimento e desempenha um papel chave no desenvolvimento das regiões cerebrais relacionadas à falha linguagem. Plasticidade sináptica. É importante para a capacidade de sinapses, conexões entre neurônios, de mudar e se adaptar, o que é essencial para a aprendizagem e a memória. Impacto das mutações. Distúrbios de fala. O gene FOXP2 é a única causa conhecida de certos distúrbios de desenvolvimento de fala e de linguagem. Dificuldades motoras. Mutações podem causar dificuldade de planejamento e coordenação de movimentos da boca, lábios e língua, necessários para produzir sons e palavras. Dificuldade de comunicação. Indivíduos com mutações podem ter dificuldades com a expressão e compreensão verbal da leitura e escrita. Evolução humana. Diferenças evolutivas. A versão humana do gene FOXP2 possui duas alterações importantes que são encontradas no chimpanzé, sim. Capacidade de fala. Essas alterações evolutivas do FOXP2 aparecem ter sido fundamental para o desenvolvimento da capacidade da fala humana, permitindo o controle fino dos músculos da boca e da laringe, necessários para a articulação da fala. O que é o gene FOXP2? Recentemente, o FOXP2 é um membro da família FOXP, que identifica o primeiro gene a ser associado à forma hereditária do distúrbio da linguagem e fala. Aqui um artigozinho bem interessante para a gente ver um pouco sobre. Espera um pouquinho que vou te responder. Olha, é verdade que no futuro iremos evoluir para ser careca e não ter o dedo mindinho? Olha, o dedo opositor, ele é muito usado, né? Então, acho que não. Acho que esse tipo de modificação evolutiva, isso leva tempo a acontecer. Não acontece assim, não. E a calvície, ela muitas vezes ela tem fatores genéticos. E pode também, você pode ver que se você fizer tratamento capilar, o cabelo volta. Então, é possível que esse tipo de adaptação em evolução, isso é muito raro acontecer e leva tempo isso acontecer. E calvície tem vários fatores, como falei, genética, outros tipos de fatores, predisposição epigenética. Se eu acho possível o Brasil não terminar em ditadura? Olha, rapaz, a gente já está vivendo uma época que você não está podendo falar muita coisa, não. Então, já existe uma certa censura ao ateísmo. As pessoas, elas são aceitas à força por muita gente. Então, esse processo já está acontecendo e se as pessoas não conscientizar que o ateísmo é apenas uma escolha, que você escolhe a realidade e essa realidade foi através de um motivo psicológico, um monte de fatores, e que você é alguém, é um ser humano, então é complicado, viu? A gente não sabe até quando será, não. Eu não tenho uma certa data para falar, não, sabe? Vamos saber um pouquinho sobre chimpanzés? Peraí. Chimpanzé
foi o sujeito de uma primeira experiência de linguagens de macacos, datado do final da década de 1940, ou início da década de 1950. A chimpanzé Vic foi criada por Kate e Catherine Hayes, da mesma maneira que o bebê humano, para ver se ela conseguia aprender palavras humanas. Ela recebeu terapia de fala, que envolvia os reis, seus adotantes, manipulando sua mandíbula inferior. Eventualmente, ela foi capaz de pronunciar 4 palavras: mamãe, papai, acima e xícara. A análise das gravações e suas vocalizações concluiu que ela era capaz de recrutar simultaneamente estruturas consonantais e conteúdo semelhante a vogais, mas ela produziu com sucesso uma pequena amostra de sons consonantais da fala humana, incluindo articulações labiais e possíveis velários. Na época, o seu sucesso extremamente limitado foi inicialmente interpretado como uma demonstração de que os macacos eram incapazes de usar a linguagem humana. No entanto, experimentos posteriores nos quais chimpanzés foram instruídos a usar a língua e sinais americana indicaram que a conquista de Vic havia sido significativamente prejudicada por limitações fisiológicas. Os chimpanzés não são capazes de produzir sons que compõem a fala humana. São sim. Vocês viram que eles falam mama. Vic viveu com um humano, inclusive com um irmão humano, por 3 anos com seus treinadores, Kate Hayes, da Flórida, partindo da premissa de que outras tentativas fracassadas de ensinar uma língua humana a um primata não humano falharam, porque estudos utilizaram ambientes muito diferentes do ambiente que os bebês aprendem a linguagem. A imersão linguística, contudo, falhou por 3 anos. Kate Hayes afirmou: onde desse óbvio é importante a inteligência inata dos macacos, em comparação com a do homem. É falta de capacidade para usar e compreender a linguagem. Não é não. Os chimpanzés conseguem compreender e eles respondem estímulos quando lhes perguntados. Vocês viram isso. O argumento da faculdade é comum no campo linguístico evolutiva de biolinguística. Noam Chomsky chamou de dispositivo de aquisição de linguagem inata aos humanos, que permite usar o órgão de linguagem, ou faculdade madura. Chomsky admitia que a linguagem tem componente compartilhado em múltiplas espécies de domínios. Agora, os exemplos ampla e estreita, sendo estreito o traço humano e infinito discreto. Porém, os chimpanzés, eles falam, sem falar que o chimpanzé tem costume de se entorpecer com cogumelos, ainda bem próximo de... Pois são parecidos demais com a gente, para você ver. Também, eles podem, se você estiver bebendo uma bebida alcoólica, ele vai beber também. Entendeu? Os primatas amam álcool, amam fugir da realidade como nós. Já foi flagrado chimpanzés fazendo substâncias alucinógenas. Se eles tratam até ferimentos, já foi visto que eles até tratam ferimentos com mastigação de plantas que são verdadeiros remédios. Então, quer dizer, são possíveis que eles falam sim. Eles só foram selecionados para um ambiente diferente de nós humanos. Né, João? Pois é, até tomada de poder os chimpanzés fazem. Eles conseguem conseguem esconder do... Pois é, eles conseguem esconder as suas intenções de grupos rivais. Eles conseguem manipular os outros. Eu vou até caçar isso aqui para vocês verem. Chimpanzés tomam poder.
Sim, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Exatamente, e eles também fazem armas. Sim, os chimpanzés estabelecem hierarquias de poder complexas e disputam a posição de macho alfa. O líder do grupo, utilizando táticas de certa forma, se assemelha à política humana. Como funciona a tomada de poder entre chimpanzés? A busca de status. Os machos chimpanzés competem ativamente pelo status de dominante, macho alfa, dentro de sua comunidade, que podem ter dezenas de indivíduos. Formação de alianças. Um macho raramente consegue se tornar ou permanecer líder apenas pela força bruta. Ele precisa formar coalizões e alianças com outros machos, e crucialmente com as fêmeas do grupo. Estratégias sociais. A tática para obter poder incluem suborno social, compartilhar comida e realizar sessões de catação, grooming, com indivíduos cujo apoio é necessário. Manipulação. Machos que buscam poder podem manipular bebês para demonstrar segurança e, assim, angariar apoio das mães fêmeas. Intimidação. Eles podem testar o líder atual, provocando para avaliar sinais de nervosismo, indicando fraqueza. Conflitos e guerra. Disputas por poder podem ser violentas. Chimpanzés organizam-se para atacar rivais e defender seu território. Há registros de confrontos letais entre grupos. Portanto, a dinâmica de poder entre chimpanzés é um sistema social sofisticado que envolve inteligência, estratégia e formação de redes de apoio, e não apenas força física. Também eles fazem arremesso de pedras em árvores. Eles acham que as árvores são sagradas. Lembra do vídeo que eu postei aqui, que os chimpanzés faziam arremesso de pedras, como alguns indígenas fazem? Eles fazem também. Sim, eles utilizam paus, pedras, eles podem fazer ferramentas como bigorna com a pedra, sabe, para amassar. Eles têm estratégia de caça, eles conseguem se socializar bem. Você lembra, né, Lázaro, do meu vídeo lá, que os chimpanzés, eles fazem arremessos ritualísticos em árvores. Exatamente, nosso parente mais próximo. Ele está na nossa ramificação de Pan. Ele e o Pampanisco, o Pampanisco, o outro é o Pantoglodytes. Ele e o bonobo. São nossos parentes bem mais próximos. Rapaz, eu até hoje eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Olha aí. Nosso amigo falando. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. Eu não canso This de for ver you, isso my aqui. love. You're good. E ele também tem capacidade de falar como nós. Essa fala pode acabar uma hora melhorando? Sim, pode. É interessante, é uma coisa assim magnífica, uma coisa que eu gosto de ver isso aqui e mostrar que os chimpanzés não são igual as pessoas pensavam, não. Olha só que maravilha, olha. Can you say mama? Mama? Mama. Is this for mama? Mama. You love your mama? You love mama? Mama. Here, sweetie. This is for you. Ele articula bem as palavras. Exatamente. A evolução está mais que provada. Só quem gosta de fé cega e não evidências é que
fala contra. Olha o gene do desenvolvimento neural aqui que eu ia mostrar. Ó. Genes FOXP2, desenvolvimento neural, distúrbio de fala e da linguagem. Os genes da subfamília FOXP foram recentemente reconhecidos como membros da família genes FOX. O membro da família FOXP contém um domínio de dedo D5 em motivo de ziperdileucina, além de um domínio Furk-Reid em suas capacidades de ligação ao DNA e atividades transcricionais. São reguladas por homo- e heterodimerização via dedo D5 em motivo de ziperdileucina. 3 membros da família FOXP são abundantemente expressos em cérebros em desenvolvimento. Os padrões de expressões desses genes se sobrepõem, mas são expressos distintamente em algumas regiões. Assim, esses genes parecem estar envolvidos no controle e desenvolvimento do sistema nervoso central. Recentemente, o FOXP2, um membro da família FOXP, foi identificado como o primeiro gene a ser associado à forma hereditária do distúrbio de linguagem e da fala. A descoberta da mutação FOXP2 em uma família com distúrbio de fala e da linguagem abriu uma nova perspectiva para a compreensão das cascatas genéticas dos circuitos neurais que fundamentam a fala e a linguagem, por meio de abordagens moleculares. O padrão da expressão espaço-temporal do mRNA do FOXP2, ou transcrição de gene, sugere que a rede neural basicamente subjacente à falha e à linguagem pode incluir circuitos relacionados à motricidade, incluindo circuitos de frontoestriais e frontocerebelares. Quer dizer que o FOXP2 ele atua na cognição, nas pontes neurais, diretamente no cérebro. Ele faz pontes, ligações. O padrão de expressão espaço-temporal do mRNA de FOXP2 sugere que a rede neural, basicamente subjacente à falha e à linguagem, pode incluir circuitos relacionados à motricidade, incluindo circuitos de frontoestriatais ou frontocerebelares. Essa hipótese é corroborada por dados de neuroimagem, obtidos por meio da ressonância magnética funcional, fMRI, a tomografia por emissão de positrons, em pacientes com mutação no gene FOXP2. A família de genes FOXP2 codifica um grande grupo de fatores de transcrição que compartilham em domínio comum de ligação de DNA. O Furk-Reid da drosófila e muitos membros da família FOX estão envolvidos na morfogênese embrionária e mutações de genes FOX, têm sido implicados em uma série de distúrbios de desenvolvimento humano. Recentemente, os genes da subfamília FOX foram reconhecidos como membros da família de genes FOX. O membro da subfamília FOX contém o domínio de D5 e um motivo de ziperdileucina, domínio Furk-Reid. Subfamília FOXP. A subfamília FOXP é composta de 4 membros: FOXP1, FOXP2, FOXP3 e FOXP4, características pela presença de domínio de dedo de zinco e um motivo de ziperdileucina, além de domínio Furk-Reid na extremidade C terminal. A localização terminal do domínio Furk-Reid, para você ver que falar é genético. A descoberta do FOXP2 como gene de linguagem, distúrbio de fala de linguagem são comuns na infância, embora estudos com gêmeos tenham demonstrado que fatores genéticos desempenham um papel importante na etiologia desses distúrbios. Um gene que predisponha os indivíduos a distúrbio de fala. A linguagem não havia sido identificada até a descoberta do FOXP2. Esse gene, se ele for mal expresso, a pessoa pode ter problemas na interação, ela pode não falar e ela pode ser antissocial também. Em 1990, Hurst e colegas relataram um caso singular na grande família de 3 gerações, dominada a família QE, metade da qual apresentava dispraxia verbal de desenvolvimento herdada segundo o padrão consistente com a penetrância autossômica dominante. Detalhes do distúrbio da linguagem da família QE serão abordados posteriormente, utilizando técnica padrão de clonagem posicional em combinação com bioinformática, Fisher,
colegas realizaram uma busca genômica pelo gene candidato subjacente aos distúrbios da fala, a linguagem dessa família. Eles mapearam o locus de gene com o braço longo do cromossomo 7. Em 2001, finalmente identificaram o FOXP2 como gene responsável por esse distúrbio de fala e analisando mais detalhadamente o ponto da quebra do genoma. Ou seja, esse FOXP2 ele pode simplesmente não transcrever normalmente, ele pode evitar que a pessoa tenha ele perca uma ponte neural. Aí ela não consegue formular frases. Por quê? Porque falar começa aqui dentro. Os genes depois é amplificado pela nossa caixa de ressonância, laringe, traqueia, ossículos da fala, língua, cordas vocais que amplificam a fala, o próprio oxigênio que a gente respira. Tudo isso é a fala. Exatamente. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado ao João Luiz. Muito obrigado ao Kaique, o Lázaro, o Tiago, o Rafael, o Luciano. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. O Kaique, o Lázaro, o João Luiz e todo mundo que está aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, galera. Compartilha, curta. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Valeu, muito obrigado. E a gente vai descansar um pouco. Até mais. Um abraço para vocês. Qualquer problema que vocês tiverem, dúvidas, façam um comentário. Eu vou buscar a resposta e faço outra live. Valeu? Um abraço a todos vocês. Tamo junto, galera, pela propagação do conhecimento. Valeu? Abraço. Até mais.